Boa noite, irmãos. Gostaria de convidá-los a ficar de pé para a gente começar o nosso culto. Hoje eu sempre estou feliz, mas hoje eu estou mais feliz porque minha família está aí, a família da minha esposa, que também é minha família. Minha filha, primeira vez na igreja. Está estranhando um pouquinho, olhando um monte de gente diferente, mas muito bom. Eu queria, pastor, com sua permissão, apresentar o pessoal, pode ser? Rapidinho? Então tá bom. Então vamos começar. Eu queria convidar a todos a cantar com a gente, a entregar a nossa adoração, o nosso louvor. Amém? Vamos lá.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, de novo, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me nada nos separa dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos paixão profunda, bondade e graça se poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a
coração os aniversariantes da semana. Vamos ver quem está fazendo aniversário. Eu conseguia ler ali, agora eu não consigo mais. Agora eu só consigo ler aqui. Estou ficando velho. Ian Barreto, Ana Lúcia Coutinho, Gabriel, Isaac e Enói. Vai aparecer na tela ali também, para você que está em casa, que quer entregar seu dízimo, sua oferta. Os dados da igreja vão estar na tela para você. E você que está aqui na igreja, que quer entregar seu dízimo, sua oferta, ou comemora alguma outra data também especial, pode vir aqui à frente também. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que esse rio está nesse lugar. Diga, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Vamos cantar mais uma vez esse refrão.
quero beber do teu rio, Senhor. Cante. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pastor Marcos, pode orar para a gente fechar aqui? Esses louvores realmente, Senhor, nos colocaram bem pertinho do Senhor, se aproximaram do Senhor. Tu ouviste as nossas vozes, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor, que o Senhor possa aprovar todos os atos desse culto, Senhor. Todos esses que o Senhor reuniu aqui presencialmente, aqueles que estão nos lares, que aprove o Senhor estar nessa conexão, participando desse culto, ó Deus, que todos sejam visitados com poder, com graça, com misericórdia, Deus. Recebam uma bênção do Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se sentar, né? E hoje nós estamos recebendo uma visita muito especial, especialíssima, fruto do amor de Guilherme e Regina. Está conosco a pequena Nina. Quando falou o nome, eu falei, o nome dela é Nina mesmo? Sim, Nina, né? Um pequeno nome, lembra ninar, lembra carinho, amor, né? Graça. Está ali, Regina, e tem uma comitiva acompanhando, né? Eu queria convidá-los a todos a virem aqui à frente, que nós vamos fazer a apresentação da Nina aqui na casa do Senhor. Temos muitos bebês, irmãos, que nasceram nesse tempo de pandemia, 1 ano e meio de pandemia. Muitos bebês nasceram. E a gente não pôde, né, fazer a socialização, né, a apresentação de todos eles. Aos pouquinhos a gente vai chegando, vai apresentando, né? Tia Carmen recebendo um grupo enorme de novos membros aí. Tia Cláudia, quando voltar o presencial, tem que preparar o hall dos bebês ali, né? Todos os irmãos que vibram. Eu acho que, por favor, venham aqui para vocês saírem na foto. São a comitiva de Nina, não é? Uma graça. Nina já está dormindo ali, sono dos anjos, né? Paz. Chorou um bocado que viu tanta gente mascarada, tanta gente diferente, né? Estranho. E ela ficou sentida, né? Mas, irmãos, é muito bom quando nós podemos trazer um bebê e consagrá-lo. É uma consagração, uma entrega ao Senhor, né? Fazemos assim, do fundo do nosso coração. E eu digo aqui na nossa igreja, esse é um motivo, né, de pararmos e celebrarmos mesmo a recepção de uma vida, né? Recebermos uma criança, uma bênção do Senhor sendo multiplicada, né, a cada momento, e nós louvamos ao Senhor cada vez que nos abençoa com a chegada de mais uma criança, né? Nossa igreja, eu costumo dizer assim, se colocar a idade média, computando as crianças, vira uma igreja muito jovenzinha, muito pequena, né? Graças a Deus por isso, né? Nossa idade média, por conta das crianças que estão conosco, é bem pequena. A gente fica feliz com isso. Temos um vídeo, não tem? Ah, tá. Geralmente, na nossa tradição, tem um vídeo das fotos, né, mas falhou. E depois você circula para a gente na rede social, para a gente poder ver os lances de Nina, né, o que ela já aprontou até agora. Deve ter muita coisa, né? Os pais... quantos meses que Nina está? 3 meses, né?
Então, ainda não deu nenhuma ocorrência, não, né? Correr de madrugada, assim, não, graças a Deus, tudo em paz, né? Mas porque geralmente essas, né? Os pais é que sabem, né? A minha mãe conta uma história a respeito da minha fase, né, de bebê, que olharam um dia no berço e eu tremia, as coisas assim. E meu pai e minha mãe ficaram desesperados, não sabiam o que estava acontecendo. Me pegaram, embrulharam num pano e foram a pé, porque não tinha condução naquela época. A gente morava ali na região da Praça do Carmo, no Rio de Janeiro, não sei se o pessoal conhece, Vila da Penha, ali naquela região. E foram a pé até a Praça do Carmo, ligaram para o médico, aquela coisa, emergência. Aí o médico chegou, né, na madrugada, à noite, e me pegou, olhou assim, examinou tudo, falou assim, ó, está tudo tranquilo, leva para casa, embrulha direitinho que está com frio. Assim, é uma história da minha... Mas os pais, ó, preparem-se, né? Sempre eles dão umas ocorrências, não é verdade? Carol que sabe, né, Carol? Sempre dão. Mas que seja assim, né? Nada demais, vai acontecer. Então está aqui Nina e os irmãos. Você quer apresentar a todos eles? Você iria fazer isso? Eu falei que ia convidá-los. Que nós oramos por ele muito aqui, não é verdade? Ah, sim, foi objeto de nossas orações. Continua. Seu pai, sua mãe, Regina. Deixa eu sair da frente. É gêmea, não parece pra caramba, né? Não parece? Outra irmã. A Manuela está de olho em mim. A Manuela se namorou de mim, depois correu, né? Mas, irmãos, com muita alegria, então, vamos fazer essa oração consagrando Nina ao Senhor. O Guilherme chegou aqui sozinho, né, solteiríssimo, garotão, músico, né? Inclusive, já faço um merchandise aqui, né? A Igreja Batista de Imbitiba tem uma excelente escola de música. Então, se você tem um filho ou quer patrocinar alguém, né, olhe para nós, né? Saiba que aqui nós estamos formando excelentes músicos. E o Guilherme, né, é parte disso tudo, né? Então, fica esse convite a todos vocês, né? Então, eu quero fazer essa oração, pedir que Guilherme e Regina venham aqui para frente, mais para frente um pouquinho, né? Não vou pegá-la, mas peço que vocês fiquem em pé, vamos fazer essa oração consagratória. Os irmãos que tiverem liberdade, que desejarem todo o bem para a vidinha de Nina, né? Então, terra tão misturada ali, né? Entre pai e mãe, assim, cabelo, tudo. Os irmãos estendam suas mãos para cá, dizendo assim, eu aprovo, Senhor, eu desejo que tudo isso aconteça. E eu quero abençoar a Nina, Senhor. Aqui está a obra das tuas mãos, Senhor, tecida de forma tão especial. E necessitará a Nina, Senhor, de todo o teu cuidado, dos anjos da guarda, caminhando com ela, livrando de todo o mal, Senhor. Nós sabemos tantas dificuldades desse tempo, mas o Senhor há de amparar e cuidar de Nina, Senhor. Oramos, aqui estão os pais consagrando essa criança ao Senhor. E nós fazemos isso do fundo do nosso coração, entendendo, Senhor, que nós precisamos que o Senhor nos ajude a cuidar da Nina, Senhor. Ampara a Nina, livra de todo o mal, Senhor. Fazemos essa oração e pedimos ao Senhor que no tempo devido, a Nina amadurecendo, tendo consciência das coisas, que ela possa ter o Senhor à sua frente sempre, consagrar-se ao Senhor, materializar tudo isso que nós estamos pedindo, Senhor, e nos ajude. E a oração que fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Assim seja. Assim seja. Aqui está o certificado. Vamos fazer as fotos, né? O certificado de apresentação de Nina. Vai segurar aqui. Acho que podemos fazer uma foto melhor, né? Com a família mais para frente. E aqui tem o nosso presentinho tradicional, aquela Bíblia mastigável, babável, tudo que a menina vai precisar, né? Para começar a conhecer as Escrituras, né? Vamos fazer essa foto. Show. Muito bem. Obrigado por estarem aqui, né, os familiares. Deus abençoe vocês. E voltem sempre, estejam sempre conosco aqui. Desejo do nosso coração. Paz. Você quer falar alguma coisa? Não? Muito bem.
Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Os elementos já estão aqui na mesa. E eu quero lembrar aos nossos irmãos que estiverem em casa, se quiserem preparar a sua ceia, né? Nós temos instruído que alguém se levante aí na sua casa e seja o diácono da noite, ou a diaconisa da noite, não importa. Se você está em casa com a sua família e quer participar da ceia conosco, prepara o seu pãozinho, o seu vinho, e no momento próprio nós vamos cear juntos, tá certo? E assim vai ser um tempo bem agradável, bem gostoso poder estar junto com o Senhor, celebrando sua ceia, obedecendo essa ordenança do Senhor, né? Hoje nós temos a visita do pastor Bismarck. Queria convidá-lo aqui à frente, pastor Bismarck. Vai ser o mensageiro desta noite, né? Pastor Bismarck vem ser meu irmão 2 vezes, irmão em Cristo, e irmão porque a sua mamãe, irmã Eunice, me adotou como filho, desde que vim para cá, nos conhecemos. Ela é uma habilidosa costureira e uma diaconisa e cuidadora de muitos. A sua mãe faz um trabalho social aqui no bairro assim, inigualável. Poucas pessoas sabem o que ela produz para o reino de Deus, apoiando pessoas, ajudando pessoas. É impressionante. Onde que ela está? Não estou vendo a irmã Eunice agora. Ali, né? É pequena. Fica em pé aí, irmã Eunice. Não dá para sair aqui na câmera, mas Deus te abençoe. Reconhecemos e louvamos a sua pessoa, né? É relevante para nós, né? Está aqui, então, o Bismarck. É o primogênito de você, Bismarck? Não, primogênito, né? Tem mais? Agora, pois é. Eu sou o picorrucho que cheguei por último. Eu nasci agora. Então, eu sou o mais jovem, né? E Gerson, né, está nos visitando. Fala dos visitantes, né? Então, eu acho que temos mais visitantes aqui, eu acho, essa noite. Né? Eu acho que podemos depois reconhecê-los. Né? Muito obrigado por estarem conosco essa noite. Então, o pastor Bismarck será o nosso orador, vai trazer a palavra do Senhor, que Deus colocou no seu coração. Durante a semana a gente vinha conversando e chegamos a esse ponto, né? E Deus colocou uma palavra no coração do pastor Bismarck, vai compartilhar conosco. E vamos orar por ele, pedindo que ele seja mesmo o portador da palavra de Deus, a boca de Deus para nós hoje. Precisamos tanto ouvir a voz do Senhor. Cantamos louvores, oramos, e agora nós precisamos que o Senhor converse conosco, fale conosco da forma que Ele quiser. Eu quero orar assim, para que a gente possa dar toda a liberdade à nossa mente, ao nosso coração, para ouvirmos uma palavra do Senhor. Às vezes nós ouvimos muitas palavras, né? Mas o Senhor toca um som que o nosso ouvido consegue perceber que essa música é para nós. Então, que assim seja. Eu quero orar junto com você e quero ouvir essa mensagem trazida pelo pastor Bismarck. Todos os irmãos, vamos nos curvar diante de Deus. Senhor, esse momento é solene. Tudo que nós desejamos é ouvir a voz do Senhor. Se eu posso falar conosco essa noite. Tira todo o impedimento, Senhor, todas as preocupações, aquelas coisas que estão assim, nebulosas, que passam na nossa mente. Mas, Senhor, bloqueie esse momento para que nós fiquemos aqui com a Tua palavra. Fala através do Teu servo, pastor Bismarck, que ele tenha toda a liberdade, toda a tranquilidade de conversar conosco, pura e simplesmente, Senhor, a Tua palavra santa. E assim nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Bismarck. Sim. Eu usei minha máscara o tempo todo, porque vamos compartilhar o microfone, então o Bismarck pode ficar à vontade, né? Eu estou protegendo também, né? Realmente é um grande alívio, né? Quando a gente tira esse pano. Mas eu quero convidá-los, nesse momento, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, dos versos 34 ao verso 36.
Lucas 21, versículos 34 a 36, texto que nós vamos meditar essa noite. Leamos a uma só voz. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Amada igreja, estamos vivendo dias difíceis, dias de sofrimento, de perdas, não somente perdas de vidas, mas perdas na economia, confusão generalizada, perda na espiritualidade, perda da comunhão uns com os outros. Esse texto nos aponta o fim do sermão profético de Jesus, citado também em Mateus 24, dos versos 1 a 35, e também Marcos, capítulo 13, versos 1 a 31. Ele frisa os acontecimentos dos fins dos tempos. Eu acredito, sinceramente, que estamos vivendo no princípio das dores, não ainda na grande tribulação, mas no princípio das dores. E diante de todo esse quadro que temos vivido, há cerca de 1 ano e meio, quando surgiu essa pandemia, e que tem já ceifou milhões de pessoas, ou se ainda não chegou a isso, está perto. Nós temos uma pergunta a fazer. Mesmo diante de uma situação, quando não podemos falar uns com os outros, quando não podemos comungar, quando não podemos, muitas vezes, até visitar os nossos queridos irmãos. Qual tem sido a nossa atitude como Igreja de Cristo, inserida neste bairro, nesta cidade? Qual tem sido a nossa realidade como cristãos, individualmente e coletivamente? Pandemia, mortes, caos econômico, caos social, não é sinônimo de deixarmos de pregar o Evangelho, de deixarmos de cumprir as nossas tarefas como filhos de Deus. Não é sinônimo de nos calarmos, ou não é sinônimo de começarmos brigas internas por questões ideológicas e de ideais. O Senhor nos diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de todas essas coisas, estar de pé diante do Filho do Homem. Um texto que me chama muita atenção, que está lá em Lucas, capítulo 18. Lucas 18. É um texto também que eu gosto muito dele. Verso 8 do capítulo 18. A última parte desse verso nos mostra: contudo, quando o Filho do Homem vier.
porventura encontrará fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu quero fazer essa pergunta e deixar essa pergunta para vocês. Cada um de vocês respondam individualmente. Diante das circunstâncias que estamos passando, que é só o começo, e diante daquilo que vamos passar ainda, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, que tipo de pessoa será você naquele momento? Qual a sua postura diante do Deus Todo-Poderoso descendo? E você, como estará? De pé? Sentado? Deitado? Dormindo? Não sei. No texto que nós escolhemos para a nossa meditação, está aqui a verdade. E está de pé. A igreja precisa estar de pé diante do Filho do Homem. Porque é só desta maneira que nós seremos aceitos no seu reino. Então, queridos, façam o que for possível para que preservem a fé, o amor, uns com os outros, primeiro a Deus, depois uns com os outros, e depois amando sempre a vinda do Senhor. Diante desse quadro que temos vivido e do que tem ocorrido, tanto no Brasil como no mundo, essa aflição, essa inquietação geral, essa falta de paz, essa falta de expectativas, esse esfriamento no amor e na fé de muitos irmãos. Quantas frustrações, doenças como essa pandemia que tem assolado, as suas variantes, manifestações diabólicas de homens inescrupulosos que se levantam no momento deste para expressar as suas ideias malignas e suas ideologias que afetam diretamente as nossas vidas e dos nossos familiares, principalmente as nossas crianças. Precisamos cuidar disso. E como atalaias de Deus, individualmente, precisamos combater esses ideais malignos até o fim. A igreja precisa ser uma igreja relevante, não uma igreja caída. Agora, como vamos estabelecer isso? Como vamos fazer isso? Através da palavra de Deus, através da comunhão com o Senhor e através da oração. Como o Senhor mesmo nos mostra aqui no texto. Orem para que vocês possam escapar. Comunhão é a palavra certa para isso tudo aí. Mas quando estamos firmes também com Cristo, nós temos paz, temos fé, temos amor, pensamos como cidadãos dos céus. E podemos fazer, sim, a diferença com as nossas atitudes, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias onde há uma sobrecarga muito grande de coisas ruins. Mas o Filho de Deus, a Filha de Deus, ele está presente ali para ajudar seu próximo, seu irmão. Muitas vezes até aquele que ele não conhece. Ou seja, a mão sempre estendida para salvar, para ajudar o necessitado. E nesse texto, Jesus não somente nos alerta sobre a questão da sobrecarga dos nossos corações, como também das coisas que nada edificam, como vimos aqui logo no início do texto. Ou seja, libertinagens,
bebedeiras, não é o nosso caso, claro, mas as ansiedades sim. As ansiedades. Muitos perderam seus empregos, muitos faleceram. Estava comentando aqui com o nosso pastor, tivemos uma perda muito grande de pastores lá no Espírito Santo. Uma querida irmã nossa, líder, né, das mulheres da MCA, depois da Covid, ela perdeu o seu pé esquerdo e parte do seu pé direito foi amputado, ou seja, alguns dedos, ou 2 dedos, se eu não me engano. Além disso, perdeu uma vista e a outra está 25% apenas em funcionamento. E outras consequências imensuráveis que ainda não temos notícia das causas dessa pandemia. E o que fazer com tudo isso? Nos manter firmes. Difícil? Difícil. Lembrai-vos daquele hino, temos por lutas passado, as mais temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado dela, teus servos fiéis. E é assim que funciona. Não podemos cair, não podemos ficar à margem. Eu sei que o caminho é difícil, é apertado, é difícil, é estreito, mas a vida cristã é esta. Mas ao final, eu tenho certeza que estaremos diante do Senhor e subindo, alcançando aquele lugar que está reservado para cada um de nós, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, para aqueles que estão sofrendo hoje, mas amanhã terão as suas vidas agraciadas com o vinde benditos do meu Pai. Recebei por herança o reino que vos é destinado desde a consumação dos séculos. Tudo isso precisa ser analisado, porque o objetivo de todas as coisas é tirar o foco da vida desejada por Deus, por cada um de vocês. O que não pode acontecer é que cada um de nós nos tornemos passageiros da agonia neste mundo que jaz no maligno. Assim, veremos a seguir alguns pontos que devemos considerar de grande importância ao passarmos por essas provações que temos passado e vencermos e estarmos de pé diante do Filho do Homem. A primeira delas é que devemos zelar pela nossa vida espiritual e pelo corpo de Cristo. Devemos zelar pela nossa vida e pela vida do nosso irmão que está ao nosso lado. Por isso, cuidado com as sobrecargas. Cuidado para, através das coisas que edificam, transmitam essas coisas que edificam aos nossos irmãos que estão fracos na fé, os nossos irmãos que estão passando por tribulações. Não os deixem só. Cuidado para que não venhamos promover o mal ou a iniquidade. E digo-vos uma coisa, nem sempre não é você promover o mal, mas você apoiar uma ideia ou um ideal do mal, ou ser complacente com aquilo ali. É o cuidado que nós devemos ter. Outro cuidado, com as desavenças por questões ideológicas, político-ideológicas. Meus queridos, quantas pessoas, quantos irmãos em Cristo hoje estão divididos por questões ideológicas, quando deveriam estar juntos, quando deveriam estar marchando rumo a Jerusalém Celestial. Estão divididos, cada um por seu lado. Por quê? Porque já se feriram o suficiente por questões de esquerda ou de direita. Esse é um cuidado muito grande que devemos ter. Cuidado com as desavenças, pois não acrescentam nada à nossa fé.
Se você tem um determinado pensamento, converse com a pessoa com calma, mas não brigue, não se afaste, procure amar aquele que pensa diferente, procure compreender o porquê, para aí com argumentação boa e sadia, convencê-lo e não jogá-lo à margem, não deixá-lo, não isolá-lo, porque Deus não se agrada disso. Ao invés disso, quando não fazemos isso, nós estamos promovendo o esfriamento daquele irmão à comunhão. E a responsabilidade pela queda vai ser nossa. Além do zelo da vida espiritual e em todo tempo que devemos ter, é necessário também promover uma comunhão concreta com o nosso Deus. Termos comunhão com Deus é primordial para que a nossa fé se desenvolva e apenas cresça diante do nosso Senhor. Quando somos crentes maduros, nós não vamos entrar nesses joguinhos ou no desespero devido às circunstâncias. Mas também é necessário, além de zelar pela vida espiritual nossa e do nosso irmão em Cristo, nós devemos zelar pela nossa saúde mental. Devemos zelar pela nossa saúde mental. E a ansiedade é um ataque à saúde mental. Bem aqui, logo no início do nosso texto. A libertinagem, muitas vezes, é um problema de saúde mental, porque a partir da libertinagem começam outras coisas a serem visualizadas. Somos corpo de Cristo. Somos corpo, alma e espírito. Seres tricotôminos, segundo o apóstolo Paulo nos diz. Estamos ligados. O que a mente pensa, o que a mente planeja, o que a mente vive, isso vai automaticamente afetar ou não o nosso corpo e o nosso espírito, E muitas vezes adoecemos, são as doenças psicossomáticas. Por quê? Porque a nossa saúde mental não está boa. E esse momento, esse ambiente que temos vivido aí no Brasil e no mundo, tem proporcionado isso. Tem proporcionado problemas de saúde mental em muitas pessoas. Em nossa igreja, a Igreja Batista da Orla, da qual faço parte como um dos ministros e educador, naquele local, nós temos visto muitas pessoas em estado de depressão, casais que não imaginávamos, com problemas que a pandemia causou o ajuntamento maior, e no ajuntamento maior começaram a se descobrir que não era bem aquilo ali que queriam. Aí, intervenções pastorais, trabalho. E muitas vezes, queridos, na minha e nas outras igrejas, até casos de agressões. Ou seja, o povo de Deus parece que foi pego desprevenido. E o que virá por aí? A pandemia acabou? Não. Vai acabar? Não tão cedo, tenho certeza disso. Que as variantes estão vindo. E o que temos que fazer? Esperar. Esperar de pé. Esperar com fé. Corpo, alma e espírito. Para cuidarmos das nossas neuroses e não deixarmos elas evoluírem. Porque as circunstâncias não podem dominar toda uma vida e destruí-la. Cuidado, meus irmãos, com o negativismo
com a falta de perspectiva, pois estes nos levam a um caminho para nos deixar sem forças para marchar. Cuidado ao se alimentarem. Do que você tem se alimentado? O que você tem se alimentado? O que você tem vivido? O que você tem visto na sua televisão? William Bonner? Rede Globo? Ou da Atena? É só desgraça. É só desgraça. Ou, de repente, a CNN, que está indo para o mesmo caminho da Globo. Ou qualquer outra coisa que, de repente, possa trazer alguma ação ou reação mais violenta da sua parte. Saibam que este é o momento em que a Igreja de Jesus precisa estar de joelho, orando, como diz a palavra de Deus, orando pelos nossos governantes, jogando pedra ou fazendo coro com aqueles que se opõem para causar mais caos. Ou seja, parece que a gente tem visto o seguinte: quanto mais caos, quanto mais pior, melhor. Só pode. Só pode ser isso. Não acredito, né? Mas a realidade é essa. O que o povo de Deus tem feito? Por favor, não se alimentem da televisão, mas se alimentem da palavra de Deus. Se alimentem daquilo que traz satisfação ao seu coração, aquilo que traz paz. Porque da mesma forma que nós não sabemos aonde isso vai, de repente o Senhor pode vir. E como Ele vai nos encontrar? Como Ele vai estar para nós? E nós, principalmente nós, para eles. Cuidado com o afastamento da comunhão entre irmãos. Cuidado. Esse não é o momento de deixarmos a comunhão. Esse não é o momento de buscarmos em outros aquários, ou seja, em outras igrejas. Não. É o momento de nos ajuntar. É o momento de remar juntos, com o propósito de fazer essa igreja crescer, desenvolver-se como agência celestial implantada aqui por Deus. E digo-vos mais, as portas que o Senhor abriu um dia, só Ele fecha. Circunstâncias, desânimo, não vão fechar. Mas a responsabilidade da manutenção e do bem-estar desta comunidade aqui presente e desse bairro é de cada um de nós. Comunhão é algo muito importante. Além de zelarmos pela nossa vida espiritual e pela nossa mente, também devemos zelar pela nossa comunhão com Deus. Olha o verso 38. Desculpe, no verso 38 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: todo o povo ia de cedo ouvi-lo no templo. O povo estava ali e ia ouvir Jesus pregando. Aqui nós temos o final do sermão profético, daquilo que vai acontecer. E para estarmos em pé, né? De pé, diante do Filho do Homem, é necessário que nós conheçamos melhor o Evangelho de Cristo e conheçamos a pessoa de Cristo. Conheçamos e tenhamos intimidades, porque quanto mais intimidade nós temos, menos vamos cair nas armadilhas do mundo, na conversinha de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, que está
Pois esse mundo, queridos, está se desintegrando. Não tem mais solução para muitas coisas. E ainda há poucos dias, estava no posto médico, a minha esposa teve Covid recentemente, cerca de mais ou menos um mês atrás, ela veio de Brasília, né? Foi lá atender uma das minhas filhas, e chegando, ela ainda permaneci com ela quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo ela teve uma pequena febre, uma tosse já insistente. Aí eu falei, ela disse, né, que ia se vacinar na segunda-feira. Aí, olha, vai lá. Não, eu vou fazer o exame antes. Por quê? Não sei, eu estou desconfiado que eu estou com Covid. E foi lá e fez o exame. Estava com Covid. Não podia se vacinar. Não poderia se vacinar. Então, o médico chegou para mim, você precisa também fazer o exame. Aí eu fui, né? Aí eu senti aquele cotonete lá no cérebro, sabe? Aquele que fez, não, você não está não. E aí começa a guarda, ou seja, mas doutor, eu passei quinta, sexta, sábado, domingo, não está não. Agora, máscara nela, máscara em mim, dentro de casa, isolado para lá, 2 semanas. Um quarto para lá, um quarto para cá, um banheiro para lá, um banheiro para cá. A cozinha, às vezes, compartilhada, mas higienizando tudo. Aí, no meio desse período, fez outro exame. E, ao final, quando ela fez, eu fiz outro exame também. E não deu nada, graças a Deus. Escapei. Para escaparmos dessas coisas. O senhor sabe o porquê, né? Para escaparmos dessas coisas que têm nos aprisionado, que têm tirado a nossa paz, que muitas vezes têm adoecido as nossas almas, é necessário focarmos em Deus, só nele, que só Ele pode fazer a diferença em nós. Tenho certeza, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais próximos do Senhor, menos você vai sofrer com todas essas coisas que têm acontecido. Mais alegria no teu coração você terá. Mais disposição para pregar o evangelho da graça e libertar pessoas e muitas vezes irmãos. Você também terá. Focarmos em Deus e na grande salvação é um dos segredos. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 2. Como agirmos, né? Hebreus capítulo 2. Olha o que diz o verso 1, apenas o verso 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Verso 2. Porque se a mensagem transmitida pelos anjos provou a sua firmeza e a toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos a essa tão grande salvação? É a segunda pergunta que eu quero deixar com vocês essa noite. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? E agora eu quero desfocar um pouquinho da igreja e focar em quem está me ouvindo e ainda não tem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Como você vai estar diante de Jesus quando Ele voltar? Como você vai escapar se você tem ouvido falar do Evangelho, mas você tem negligenciado por alguma razão? E eu não falo aqui de religião, não. Eu estou falando de Evangelho, estou falando de salvação, estou falando do Cristo que morreu e reviveu,
foi ressuscitado por tua causa, por minha causa, pela nossa causa, para que pudéssemos ter essa tão grande salvação. Eu quero pensar nesse momento com você que ainda não conhece a Jesus, ou com você que de repente se desviou por alguma razão que não interessa. Eu quero te convidar nesse momento a voltar-se para Deus. Olhe para o Senhor, feche seus olhos, olhe para o Senhor, olhe o que você tem passado e pense naquilo que você poderia estar usufruindo, principalmente com a certeza da salvação no seu coração, porque todos aqueles que creem em Jesus, todos os salvos, possuem essa certeza no seu coração. Vamos aceitar incondicionalmente o Evangelho. Porque quem foca em Deus e nessa grande salvação que Ele tem proporcionado, também aceita de forma incondicional a mensagem do Evangelho e a sua proposta de paz, de amor e de segurança eterna. A pandemia vem, a pandemia vai, a pandemia pode levar muita gente, pode me levar, pode levar vocês, mas uma coisa é certa, levando-nos ou levando um ou outro de nós, quem está em Cristo, a vida eterna terá. E não tem pandemia, não tem mal, não tem sequela que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Assim, sigamos, queridos irmãos, querida igreja, até o fim, com 3 coisas que eu quero falar agora, os 3 Fs desse pregador. Com finalidade de vida, qual é a sua finalidade aqui na terra? Para que você está servindo? Ou seja, finalidade. Segundo, foco em Cristo, foco no Evangelho, foco em seguir, passando por cima de todas as realidades. E a terceira, fé. Sem fé, sem foco e sem finalidade, não há vida cristã, há vida fracassada. Concluindo, vimos no decorrer dessa mensagem a necessidade de zelarmos pela nossa vida espiritual, pela nossa comunhão com Deus, pelos nossos irmãos, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde espiritual, para podermos estar de pé diante do Filho do Homem, quando Ele vier. Mortos ou vivos? Vivos seremos transformados. Mortos, ressuscitaremos, seremos transformados também e subiremos. Seja qual for a nossa condição naquele grande dia, que tenhamos um foco em mente, estarmos de pé diante do Filho do Homem. Diante dessa indagação sobre a pergunta de Jesus sobre a fé na terra, de como escaparemos se negligenciarmos essa tão grande salvação, eu quero convidar você que tem andado fraco na fé, de repente não tem andado, tem perambulado, né? Ou seja, não é caminhando pelos montes, não, perambulando pelos montes e pelos vales, ou seja, sobe, desce, perambulando, vou pelos montes, ou caminhando, vou pelos montes. Quando a gente caminha, a gente tem um objetivo, tem um foco, a gente tem fé. O povo de Deus tem que ter fé. Eu peço que nesse momento vocês curvem os seus olhos, fechem seus olhos, curvem as suas cabeças e vamos falar com Deus, cada um de nós individualmente. O apelo primeiro é para os irmãos que porventura estão fracos na fé, desanimados. Pensem nessa pergunta: como estarei eu diante do Filho do Homem
se ele vier hoje, agora, amanhã, não sei. Ou como escaparei se eu continuar negligenciando a essa tão grande salvação? Essa pergunta é feita para que você tenha a oportunidade de aceitar o evangelho da graça de Deus, enquanto ele é pregado aqui na terra. Através dessa agência celestial, que é a Igreja de Cristo aqui, nós temos pregado através do nosso canal, YouTube, temos pregado aqui, agora voltamos, novamente, e vamos continuar pregando até Jesus voltar. Por isso, eu apelo a você que ainda não conhece Jesus, dê um passo à frente, venha a Cristo. Venha a Cristo. Eu quero convidar você que ainda não tem esse encontro com Cristo, esse encontro com Deus, e deseja experimentar a fé cristã, que você tome a sua decisão nesse momento, vindo à frente. Ou levante a sua mão onde você estiver no seu lugar. Se você deseja conhecer esse Jesus que foi pregado hoje, se você deseja conhecê-lo de perto, se você deseja que ele alivie o seu fardo pesado, venha a Cristo. Tome a sua decisão. Se você, meu irmão, minha irmã, tem vivido dias difíceis, dias que praticamente têm sido marcados por indecisões ou por algum motivo você tem se afastado do Evangelho, eu te dou a oportunidade também, mas não quero que você levante sua mão, não. Mas que aonde você estiver, você possa refletir sobre tudo que foi falado aqui. Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30, o Senhor nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que você pensa de Deus? O que você pensa de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Ore nesse momento. Entregue a sua vida ao Senhor. Faça um novo voto e procure se levantar espiritualmente. Saia do marasmo e prossiga a sua caminhada com finalidade, com foco e com fé. Que Deus a todos possa abençoar. Pastor da igreja. Obrigado, pastor Bismarck. Palavra vibrante. Nossa esperança é que você tenha sido muito abençoado. Nós aqui presencialmente sentimos, a concordância dos irmãos na palavra, no amém, dando glórias a Deus, que assim seja. Oramos por isso e o Senhor certamente completará essa obra e essa palavra no coração de cada um de vocês. Eu quero convidar a todos a participarem da ceia do Senhor. Se você já faz parte do reino dos céus, ou seja, conheceu a graça do Senhor Jesus Cristo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, somos batistas, e não importa de que igreja você seja, mas você é convidado a participar da ceia do Senhor conosco hoje aqui. Os nossos diáconos, os irmãos que vão cooperar conosco, estão prontos? Podem vir aqui à frente. Não sei quem está preparado para a música, então vamos seguir, conforme está programado, distribuindo os elementos.
tem alguns irmãos lá na galeria. Alguns irmãos optaram por ficar na galeria, obviamente, porque estamos percebendo, né? Há uma certa ansiedade, viu, pastor? A gente não pode estar ansioso, mas os irmãos estão ansiosos. Nós estamos querendo voltar de qualquer jeito. Tá complicado esse tempo, né? Mas aos pouquinhos nós vamos nos organizando, estamos voltando, né? Esperando o desenvolvimento, né, da vacinação mais rápida. A gente está percebendo que a coisa está acontecendo e vai nos dando mais liberdade para voltarmos às atividades presenciais. Vamos ter a nossa próxima assembleia, acho que já podemos conversar alguma coisa a respeito de escola bíblica e outros momentos. A juventude já está se movimentando também, tentando devagarzinho voltar à atividade presencial, né? Vamos conversar com os professores. Tem uma pesquisa que nós passamos, precisamos ter o resultado, né? De quantas pessoas já foram vacinadas, quem já vai poder vir ao presencial. Obviamente, sempre resguardando com máscara, álcool gel, toda a proteção que a gente vai necessitar, e não sei por quanto tempo, mas essa angústia no nosso coração. Nós queremos voltar, né, irmãos? A minha esposa, cada vez que ela vem, né, ficou muito tempo. Eu disse, ninguém sai da minha casa, ninguém sai se não for vacinado. E aí já tomamos as 2 doses, e ela vem aqui, quando volto para casa, vejo a alegria no coração dela, as coisas que comenta, né? E até força a barra comigo, porque eu sou aquele que, assim, tive que assumir uma responsabilidade, um peso enorme no início da pandemia, dizer assim, tem que fechar a igreja. Aí você é um pastor fechar a igreja, irmão? Não vem mais ninguém aqui, não. Ninguém, fica todo mundo em casa. É muito duro isso, foi difícil. Mas eu fiz isso, né? Graças a Deus. E o tempo e o espaço vão mostrando as coisas que nós precisamos fazer. E graças a Deus temos falado isso semanalmente, né? Refletido nisso. Não tive que sepultar nenhuma ovelha minha teve que me sepultar até agora, até aqui. Nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres, tá certo? Graças a Deus por isso. Esperamos todos juntos, assim como o Bismarck disse, nessa união, nessa fraternidade, nessa comunhão, continuar seguindo, né? Assim, protegendo uns aos outros e até o dia que tivermos toda a liberdade de estarmos aqui. Então, enquanto os irmãos vão distribuindo os elementos, vamos ouvir uma música, né, como o nosso jeito ibiano, né, de ser, da Igreja Batista de Imbitiba. Música, louvor, é uma coisa que está no nosso DNA. E vamos, então, louvar o Senhor assim. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, fiquem à vontade, podem fazê-lo. Lembrando que tem irmãos lá na galeria. Eu até perguntei no início, né, se teríamos a quantidade suficiente, porque temos que fazer um exercício de fé, né? Cada vez os nossos irmãos vão voltando, né, com força. Então vamos lá, pode louvar. Profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta. Guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor que está
Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em tuas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor. Desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor. Que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. De volta pra casa. Amém. Como servo dos servos, né, eu vou servir os nossos diáconos aqui, nossa Igreja Batista de Mitiba, e depois nós vamos cear juntos. Você que está em casa, está participando conosco da ceia, né, fiquem preparados. Vamos seguir assim. Eu aprendi com o meu pastor, meu sogro, que nós somos servos dos servos, né? Somos aqueles que o apóstolo Paulo fala que está no fundo do navio remando, né? Mordomos, administradores das coisas que pertencem ao Senhor. Então, a maior virtude que alguém pode ter no reino dos céus, não é a cultura, o conhecimento da Escritura, o intelecto, as coisas da teologia, nada disso. A maior virtude que podemos ter é sermos considerados servos. E servos que sejam úteis, servos que tenham a noção do que é cuidar e tratar das coisas tão importantes do reino de Deus. Então, eu faço isso com toda essa consciência da minha limitação, da minha fragilidade, servindo assim, simbolicamente, dizendo aos irmãos que quero ser servo, quero servir os irmãos, quero estar junto com os irmãos, ajudando os irmãos
naquilo que o Senhor me conceder de favor e graça e da palavra que posso compartilhar com os irmãos da vida, da história, desse tempo que nós estamos construindo juntos aqui nessa Igreja Batista de Imbitiba. Vou fazer assim e depois nós ceamos juntos. Por acaso alguém deixou de receber algum dos elementos aqui no templo? Tem lá no fundo uma pessoa. O pão. Ah, tá. Ah, sim, esse é um detalhe importante, irmão, né? Eu mesmo fui surpreendido, porque os irmãos, com todo cuidado, né? Então, prepararam o pão e o vinho já vem junto. Né? A tecnologia, ceia super tecnológica e moderna. Deus abençoe os irmãos pela dedicação e o cuidado, né? Temos cuidado quando abrir, porque pode balançar, né? E causar algum dano. A palavra do Senhor a respeito da ceia, pela pena do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, se nós pudermos ter a projeção ali, a partir do verso 23 até 26, 1 Coríntios 11, 23 a 26, a gente pode fazer essa leitura juntos aqui. Será que os irmãos conseguem projetar? São palavras do Senhor a respeito da ceia. Vou fazer então essa leitura uníssona, rapidamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus, Maranata, venha, Senhor Jesus. Então, vamos preparar, né, os nossos elementos, abrindo e tirando o selinho do nosso copinho aqui. Você que está em casa, prepare aí também.
Foi mais fácil do que eu pensava, graças a Deus, né? Mas foi lindo, eu falei com o pastor Bismarck, que já recebeu, ele disse assim, foi mamãe que me deu. Que lindo, né? Mamãe que me deu. Acho que, quando eu voltei daquela viagem, os irmãos vão lembrar que eu estive na Inglaterra e visitei a igreja do grande pregador Spurgeon, que eu amo, que sigo, né? Até hoje, li tudo que escreveu, não consegui terminar tanta coisa, mas vou lendo, vou estudando. Mas eu participei de um culto lá na igreja dele, né? E aí eu fiquei chocado, porque a igreja dele naquela época, os relatos dizem que ele dizia para os irmãos, olha, você que já veio no culto da manhã, não volte à noite não, para dar oportunidade para outros ouvir a palavra, porque não tinha espaço. E era coisa de assim, 10 mil pessoas no século XVIII. Né? 10 mil pessoas assistiam o culto lá na Inglaterra, em Londres. Ele pedia para as pessoas não irem, quem já assistiu de manhã, não venha à noite, não venha à tarde, não dá oportunidade para outros. E quando cheguei lá naquele dia que participei da ceia, e o pastor então anunciou, agora vamos ter a ceia do Senhor. Coincidentemente, eu estava lá, eu e minha esposa, está ali e não me deixa mentir. Todas aquelas pessoas levantaram e saíram, porque não eram dignos de estar de pé diante do Senhor, de participar da ceia do Senhor. Nós ficamos assustados, chocados, ficamos ali quietos, né, e recebemos os elementos e ceiamos ali. Então, eu trouxe essa mensagem para a nossa igreja naquela época, naqueles dias. Assim, a maior virtude que vamos ter como servos de Deus é passarmos o evangelho para a nossa geração, porque lá na Inglaterra houve uma falha, alguma coisa aconteceu, né? E aqui nós não podemos acontecer isso com a nossa casa, conosco, com os nossos filhos, nossos netos, nossa herança. Nós precisamos passar esse cajado com fé, determinação, que o seu filho continue encontrando você pelas madrugadas, ajoelhado lá no canto da sua sala, orando, que o seu filho continue vendo você lendo a Escritura, sabendo que você está adorando o Senhor aí no particular da sua casa, que o seu filho continue vendo você falar a verdade, vendo você amar a igreja, vendo você falar bem dos irmãos, falar bem da igreja, falar bem do pastor, que os seus filhos vejam um testemunho vivo de você, para que você possa passar o cajado para ele. Que assim seja, que o Senhor nos conceda essa graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, então, sobre essa palavra, e dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, porque a palavra é que façamos isso até que Ele volte. 2 ordenanças só o Senhor Jesus Cristo deixou. O batismo e a ceia, né? Então, nós obedecemos. A entrada na vida espiritual, no reino de Deus, vem pelo batismo. É uma profissão de fé pública. Ali você já falou com o Senhor, está pronto, eu quero ser parte do Senhor Jesus Cristo. E nós nos submetemos, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda ordenança foi essa que o Senhor Jesus Cristo deixou, né? Participar da ceia do Senhor. Grande honra, grande privilégio para todos nós. E nós fazemos isso em memória do Senhor, dizendo a todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem, estão conosco, que desejamos que você, em curto prazo, em pouco tempo, também possa participar dessa ceia, beber deste pão, beber deste cálice e comer deste pão e desfrutar desta comunhão, ter certeza da sua salvação, ter certeza que a sua alma está guardada com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa reunião, é o motivo da nossa oração, é o motivo do nosso culto, sempre. Dizer para todos os nossos amigos, aqueles que amamos, você precisa resolver essa questão da sua existência, da sua alma, né? Jesus Cristo é real, que assim seja. Vamos então orar e participar dos elementos. Quero fazer essa oração junto com os irmãos. Pai, aqui está o teu povo reunido sobre a tua palavra e obedientemente ao teu mandamento, essa ordenança, nós ceamos na presença do Senhor. O Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Bem-vindo, Senhor Jesus Cristo, no nosso meio, na nossa alma, no nosso coração, Senhor.
lembramos do teu sacrifício, da tua dor, tudo expressão do teu amor por nós. Mesmo ainda quando nós éramos indignos, inimigos do Senhor, o Senhor nos amou. E tudo isso trazemos à memória. E participamos então, simbolicamente aqui do teu corpo e do teu sangue. E oramos agradecidos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tive esse privilégio, um meu pastor, amigo, me ensinou e fazia assim um ato, né, depois da ceia. Ele guardava os cálices e ele dizia: olha, nessa ceia orei por esse motivo, nessa ceia meu coração estava desta forma, eu tinha este problema nesse dia dessa ceia, e orei por isso, orei por outros, orei pela salvação de alguns, orei pela cura de outros, e ele guardava os cálices, né, em memória disso. E aí, aqui, outro dia, um irmão nosso, Felipe, disse: pastor, temos que escrever, colocar uma etiquetinha no cálice quando chegar em casa, né? Escrevi ali: olha, nesse dia eu participei dessa ceia e orei por esse motivo, né? Aí passa o tempo, ele diz que, mexendo nas coisas, um cálice desse saltou assim, né? Saiu de uma gaveta, não sei, de um armário, e estava lá um registro, ele olhando, glória a Deus, né? Porque às vezes a gente faz uma oração, faz um pedido e a gente esquece, não é verdade, irmãos? E aquela graça vem, e a bênção do Senhor nos alcança, né? E aquele cálicezinho com aquele registro saltou assim, e foi muito bom saber que o Senhor é maravilhoso, fiel, e responde orações, né? Eu recomendo, se você quiser fazer isso, leve seu cálice para casa. Se não, pode deixar aí no banco e nós recolhemos depois. Você não pode sair desse culto sem fazer uma oração sua com Deus, um momento seu com Deus, né? O nosso momento de oração pela semana, sempre fazemos assim. Então, eu desafio você a fazer uma oração sincera do seu coração e entregar ao Senhor aí aquelas impossibilidades que você sabe que existem, que você não dá conta, né? O teu braço não é suficiente para suportar e resolver isso e aquilo. Mas você pode fazer uma oração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele atende orações. O Senhor ouve e responde orações. Desafio você a fazer uma oração agora, em nome de Jesus, por sua semana, por isso que está aí na sua alma e na sua vida. Vamos fazer assim? E vamos em paz para a nossa casa. Peço evitar aglomerações ainda. Saiam em paz e tranquilamente. Vamos orar.